E assim, naquela época, andar de bicicleta, você era, aqui no filme, assim, você era visto como uma pessoa mais pobre do mundo, assim, sabe? Tipo, tadinho do cara, né? Não consegue pegar o ônibus, então descolou uma bicicleta e tá indo pro trabalho. E isso não me incomodava, entendeu? Eu achava até legal, assim, porque sei lá, né, as pessoas tinham uma certa pena de mim, então tomava conta. Assim, alguns motoristas, assim, eu notava que eles eram assim, não, pô, coitado do cara, né, deixa o cara passar, enfim, eles eram mais cuidadosos comigo. Motorista de ônibus naquela época, todos sem exceção, eles queriam me educar de alguma forma, então eles ficavam em cima, assim, enfim. Eu sempre acho que as pessoas não querem me atropelar, assim, eu acho que elas querem me ensinar algo que elas acham que elas têm razão, então, enfim, eles vivem num mundo imaginário. Hoje eu tenho essa vibe de paz e amor, então eu procuro achar isso, eu sou bem pra caramba, né? Depende, né? Então o que acontece? Naquela época, a gente, como eram muitas pessoas, e era uma ideia nova, né? As pessoas não entendiam isso, assim, mas você vem de bicicleta. A bicicleta era vista mais como lazer, né? Então, como que é isso, né? E aí, é isso, né? Eu vim, tô aqui, tá legal. Mais pessoas começaram a fazer isso também, aí de bicicleta para o trabalho. E aí a gente começou a se mobilizar, a se conhecer e debater com o poder público sobre essa possibilidade, né? Sobre o nosso direito a uma cidade. Né? Segundo o Código de Trânsito, eu tenho o direito de andar na via. Se eu andar na calçada, eu sou um risco para o pedestre. E eu não quero ser um risco para as outras pessoas. É evidente que tem um bom senso aí. Eu quero chegar vivo em casa, eu tenho família também. Né? Então, esse é o grande paradigma. Né? O que é certo e qual o bom senso. Às vezes eu estou numa via e eu tenho que ir na calçada, mas eu vejo, não tem pedestre, então legal, vou subir na calçada, porque eu não quero morrer na rua. Eu tenho que subir na calçada, mas tem pedestre, então eu vou bem devagarzinho, para a pessoa não se sentir ameaçada, para a pessoa olhar para mim e falar assim, pô, o cara é legal, ele não quer me matar, ele está preservando a vida dele. Então isso é viver em sociedade também. A bicicleta, ela vai te trazer vários questionamentos na vida, entendeu? Viver em sociedade é um ponto que ele te coloca, porque você acaba vivendo a cidade. Pedalando, você vê o comércio, você vê como que as pessoas vivem, né? Você faz parte da cidade. E dentro do carro você não tem isso, você se fecha lá no seu mundo, porque você está com medo que venha alguém roube o seu celular. Quando você está parado no farol, mandando mensagem no WhatsApp. Né? Você faz isso? Não, você vai de bicicleta, eu te conheço. Então é mais ou menos isso. Né? De lá pra cá, o que mudou? Hoje, eu não vim de bicicleta, gente. Hoje eu estou numa vibe assim, intermodalidade. Entendeu? Então o que acontece? Eu saí de casa de bicicleta, fui pro trabalho de manhã, avisei que eu estaria aqui com vocês. Aí eu deixei a bicicleta no bicicletário do Largo da Batata, peguei o metrô e o trem. Por quê? Já que eu falo de mobilidade, de ciclomobilidade, eu tenho que entender como todo mundo se locomove, né? Eu vou ficar aqui falando de bicicleta, tem gente que não anda de bicicleta, e fala assim, legal, beleza, cara, tá, vai resolver os problemas. Não vai. E eu também não estou aqui para convencer vocês a andar de bicicleta, entendeu? Para dizer que esse é meu estilo de vida e que eu tomei essa decisão. Se em algum momento vocês tomarem essa decisão, eu vou ajudar. Recomendo o Bike Anjo, pode me procurar também, que eu vou dar algumas dicas de sites, porque muita gente, assim como eu, cresceu nessa mesma época, com essa mesma ideia, e eles criaram fontes de pesquisas que vocês podem usar. Tá? Então, na internet vai ter muita coisa bacana. Então, mais ou menos isso. Hoje, o que acontece? A gente tem um prefeito que tomou uma decisão de
criar ciclovias, de criar um espaço que preserve a vida do ciclista, né? E é de um partido X, enfim, não vou entrar nesse mérito. Então, quando eu ando de bicicleta, a noção que eu tenho é que, às vezes, quando eu tenho assim, situações de risco, parece que são situações partidárias, sabe assim? A pessoa acha que eu sou do mesmo partido do prefeito, porque ele faz ciclovia. E é muito louco isso, né? Porque, enfim, eu sou apenas uma pessoa que está andando na rua. É a mesma coisa que você está, sei lá, na calçada e passar alguém assim de moto. Ah, você devia andar de moto, que moto é mais legal, não anda na calçada. Então é curioso isso, né? Mas como eu não sou psicólogo, então eu sigo a minha vida. Acho que eu falei demais, eu vou passar para a Cira e aí depois a gente vai abrir para vocês sobre todas as perguntas, como é andar de bicicleta hoje em dia na cidade de São Paulo, o que mudou de lá para cá, o que a gente tem de infraestrutura, né? Que nem hoje eu tenho o bicicletário, né? Mas se eu não tivesse o bicicletário, talvez eu teria que pensar na possibilidade de vir de bicicleta da minha casa até aqui, foi muito tranquilo, assim, mas eu teria que pensar no tempo, né? Eu optei por vir de trem, então assim, se eu pensasse nisso de manhã, talvez eu teria que deixar a bicicleta em casa e ir para o trabalho de metrô, de trem, enfim. Então a gente vai conversar com vocês, enfim, vamos deixar fluir, tá? Muito obrigado pelo momento. Boa tarde a todos. Como o Rodrigo ele foi para um campo um pouco mais pessoal, eu vou para um campo mais de políticas públicas, porque acredito que numa semana de gestão de políticas públicas, talvez o que interessa é compreender a relação sociedade, o poder público nas suas diferentes esferas, legislativo, executivo, judiciário, para a gente poder entender um pouco o que representa a política de mobilidade, o que representa o cicloativismo no processo de implementação de políticas públicas de mobilidade. Então, eu vou tentar fazer isso rápido, tentar dar a volta ao mundo rápido, mas só para vocês, antes de falar isso, eu vou colocar um pouquinho quem sou eu, para que vocês saibam com quem a gente, né, quem está dialogando com quem aqui, né? Então, eu sou engenheira agrônoma de formação, me formei na USP também, mas na USP Piracicaba. Sou servidora pública municipal, então eu trabalho com implementação de políticas públicas, execução de políticas públicas. Sou servidora da Subprefeitura Lapa, é uma das subprefeituras da cidade de São Paulo. Então, assim, isso posto, o meu contato com o cicloativismo, apesar de ter aprendido a andar de bicicleta, ter morado nos Estados Unidos e vinha de bicicleta e tal, aqui na cidade de São Paulo foi um hábito que eu tive que abandonar. Em 1977, eu morei no exterior, passei o ano inteiro indo de bicicleta para a escola. Ou, quando eu falo isso, denuncia a idade, né? Não é só a cor do cabelo. Né? E em 88 eu entrei em Piracicaba e usava a bicicleta como meio de transporte. Mas a cidade de São Paulo ela nunca foi muito receptiva. Em 2009 eu era diretora da divisão técnica de produção da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo. Cuidava do programa de arborização urbana da cidade, plantio, manutenção, conservação, produção de mudas para a cidade. E aconteceu uma fatalidade. Uma fatalidade que para todos os ciclistas é muito triste, que foi a morte da Márcia Prado na Avenida Paulista. Os ciclistas procuraram a Secretaria do Verde para plantar uma árvore e, consequentemente, foram lá conversar comigo também. E aí um grupo de ciclistas, apesar dessa tristeza toda, a gente plantou a árvore em homenagem à Márcia Prado, que eu não cheguei a conhecer, né? Mas por conta desse movimento, a gente criou um coletivo chamado Coletivo Pedal Verde. E a gente passou, então, a uma vez por mês se encontrar, né, como, do mesmo jeito que tem essa questão dos night riders, né, dos grupos de passeio noturno, que normalmente levam as pessoas a terem mais relação com o pedalar, e o cicloativismo é pegar a bicicleta e pedalar. A gente só se liberta e começa a olhar a cidade de outra forma depois que a gente sobe na bicicleta e
vai lidando com ela, e vai aprendendo a lidar com ela, e vai aprendendo a lidar com o espaço da cidade. Foi assim comigo, como foi com o Rodrigo, e como foi com vários cicloativistas, como foi com várias pessoas que participam da massa crítica, do Bike Anjo, e por aí vai. Então, a gente iniciou esse grupo, o Pedal Verde, o coletivo Pedal Verde, e a gente passou a plantar uma vez por mês árvore na cidade e pensar. A gente juntou duas coisas: a questão ambiental, a questão do gostar de árvore, do gostar de plantar, do gostar de cuidar da cidade, do pensar a cidade para pessoas, do pensar o direito à cidade. Eu tenho direito a essa cidade, né? E a gente passou a fazer isso. Aí a gente teve uma outra fatalidade. Essa foi a primeira fatalidade, que até eu vou ver se eu consigo falar sobre isso, porque é uma coisa muito difícil, que foi o registro que aparece aqui, que é a morte da Julie Dias. A Julie Dias era membro do coletivo Pedal Verde. Então esse foi um momento marcante. Foi a primeira vez que alguém do meu círculo muito próximo mesmo, morreu num acidente, numa fatalidade, nesse caso um acidente muito triste, porque o motorista que causou a morte, ele não queria fazer isso, ele foi levado a isso. Tá? Então esse é um processo. Aí vem o Davi, né? O Davi é outro, que a gente também tem aqui o registro no Bike versus Car. Mas o que tudo isso vai mostrando? Vai mostrando que você precisa de um ordenamento, de um espaço, você precisa liberar os espaços. A mobilidade é uma coisa central na cidade. Quando a gente pega o MPL está falando a mesma coisa, que é a política da gratuidade, a política do ir e vir dentro dos impostos. Eu preciso me mover na cidade. Esse pêndulo que a gente tem hoje na cidade é uma loucura. As pessoas dormem em um lugar e trabalham em outro, e elas se deslocam horas e horas e horas para fazer esse trajeto. É mais rápido para mim hoje sair de casa e ir para o trabalho de bicicleta do que eu moro na Zona Oeste, altamente regrada, né, assim, com muito acesso de transporte tanto público, quanto vias, quanto ir a pé, de metrô, de trem, de ônibus, de tudo. Mas tem corredores de ônibus, mas eu levo 20 minutos da minha casa para o centro, e eu levo qualquer outro mecanismo que eu uso e leva muito mais. E aí a gente tem que discutir esses espaços. O que o Bike versus Car está discutindo? Ele está discutindo mudanças climáticas, ele está discutindo o direito à cidade, ele está discutindo uma lógica econômica, ele está discutindo tudo isso. Ele não está contrapondo ninguém. Se eu vou trabalhar com políticas públicas, eu tenho que entender as origens da forma como nós nos organizamos. No nosso caso, a cidade de São Paulo, Brasil, etc. Eu não posso não compreender, por exemplo, como é que a gente chegou à construção do nosso Estado, para poder entender por que a gente tem uma polêmica entre o público e o privado tão forte. E por que de repente, os 20% da população que se transportam por carro se sentiram tão incomodados, seja com os corredores de ônibus, seja com as ciclofaixas ou o plano cicloviário que está sendo implementado. E como que isso se discute? A gente precisa entender quando é que foi que removeram os trilhos da cidade. Nós tínhamos trilhos que saíam de Santo Amaro até o centro da cidade, eles foram removidos do norte, né? O último trem lá, né? Das 11, né? Então a gente tem toda essa situação. Para isso eu preciso entender a história do Brasil, eu preciso entender a chegada de Portugal, eu preciso entender o Ato de Terras de 1850. Esse ato de terras é fundamental para eu poder entender como é que as pessoas vão se tornando donas. Donas aonde você tem os que estão incluídos e os que não estão. Então o ato de terras de 1850, ele é o momento que o Império doa terras. As terras eram do Estado, eram concedidas. A partir de 1850 passam a ter donos da terra. É o primeiro ponto de privatização. E eu preciso entender, para desenhar a política pública, eu preciso entender essas coisas. Aí eu vou ter 1888, abolição,
1889 a República, ou seja, tudo bem, eu tenho a terra, você pode ficar com os escravos e agora eu tenho a propriedade privada. E quando eu olho isso na cidade, eu vou ver como é que a cidade vai ser urbanizada. Porque ela tem um centro, ao entorno dela é agrícola, pessoas são proprietárias, e aí eu vou ter o quê? O loteamento. Eu tenho regramentos de loteamento e eu vou dizer como é que eu vou ocupar. Eu tenho que entender que o Prestes Maia foi super importante para a cidade de São Paulo. Foi ele que definiu essa lógica dos grandes eixos, de ocupação de fundo de vale. Por que ocupar fundo de vale e não ter o riozinho lá para a gente passar com a bicicleta ou com o que quer que seja? Quando, em 1950, a gente resolve abrir para a indústria automobilística, essas grandes avenidas são importantes. Então, é aí que eu vou entendendo como é que o espaço ele vai sendo construído e esse espaço ele vai ser mais inclusivo ou menos inclusivo em função da lógica dominante de como a cidade se organiza. Aí eu tenho o legislativo e o judiciário para mediar. Eu tenho a indústria financiando campanha. Eu tenho que entender por que é uma briga tão grande assim, financiamento público de campanha ou financiamento privado? É por conta desses elementos que estão aí. Tem uma denúncia, a Merkel recebeu dinheiro, ou a Chevron paga para os representantes de comunidade nos Estados Unidos. Isso influencia ou não influencia na tomada de decisão de um político? Então, assim, foi muito gratificante para mim, em 2009, iniciar essa trajetória com o cicloativismo, porque eu passei a ter fé na humanidade de novo, que eu já não tinha mais. Eu me encontrei enquanto pessoa humana e enquanto ativista. Eu sou membro da Câmara Temática, então assim, a gente construiu a carta compromisso que mais de um candidato a prefeito assinou, de 400 quilômetros. A gente teve essa batalha primeira de se elegeu um dos 5, acho que foram 5, se eu não me engano, não sei se você lembra disso, acho que foram 5 pré-candidatos que assinaram a carta para quando candidatos a prefeitos a São Paulo. O Haddad se elegeu e ele começou a colocar. Criou o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, a gente na verdade criou o Conselho de Mobilidade, né, que é muito mais amplo. Dentro desse conselho a gente criou a Câmara Temática e a gente dialoga assim com o governo como ativistas. Então tem todo um discurso de que nada é discutido com a população e não é bem verdade. A gente tem várias críticas à forma como está sendo implementado, mas a gente faz elas diretamente, né? A gente pede ajustes, a gente tem aí, não sei, vai ter um momento que talvez a gente brigue um pouquinho mais, mas assim, a gente procurou construir governança. É importante isso. Então acho que para vocês, não sei se todos que estão aqui serão futuros gestores de políticas públicas, mas é importante entender, compreender que história faz parte, que a composição política faz parte. Fla-Flu não leva a gente a lugar nenhum. Fla-Flu só leva as pessoas a brigarem entre si sem construir nenhum tipo de ponte de diálogo, destruir ponte de diálogo. E aí, eu vou dizer uma coisinha assim, eu sou pessimista nesse ponto, tá? Mudanças climáticas é uma realidade, seja por ação antrópica, seja pela própria natureza. Então a gente precisa trabalhar a ideia de cidade resiliente. Quem é dessa região metropolitana nossa, que é bem grandona, e tem muita gente em cima, já percebe o que significa a crise hídrica. Se a gente não se preparar para isso de forma ordenada e organizada, porque eu não acredito, né? Porque as pessoas são assim, né? São Tomé, só acredita vendo, né? Então assim, mudanças climáticas é fato. Eu preciso criar políticas voltadas para a lógica da cidade resiliente. Eu preciso me preparar. Como eu vou me preparar? Com um poder público fracionado como está, com a lógica fratricida que a gente tem, né, de fazer o Fla-Flu, pegar a bandeira e sair dando na cabeça do outro. No mundo da bicicleta, o que nos une é a bicicleta. Tem colega que vota no PSDB e que está passando na rua e tem gente gritando para ele: volta para Cuba,
não sei qual é a relação que tem, porque afinal de contas, para voltar para Cuba eu tenho que ter ido, mas enfim. Né? Tem gente que não é afeito ao partido do atual prefeito de São Paulo, mas é afeito à política pública. E o Fla-Flu está levando as pessoas a fazerem coisas que só Deus duvida. Porque eu realmente... Né? Assim, não sei se dá para dar uma ideia por onde a gente pode ir, mas só para não ficar no depoimento só pessoal, mas caminhar um pouco nessa diversidade do quão importante é a gestão de políticas públicas, controle social, ativismo, marcação de posição, criação de conselhos, criação de espaços, porque senão a gente não avança. Né? Que foi um exemplo assim, só para fechar mesmo. Né? O momento do Davi no filme é um momento muito interessante, porque nunca, de todas as vezes que a gente fez manifestação, seja na porta do Caçado, seja na porta do Serra Ioca, a gente, né, churrasquinho da gente diferenciada, sim, a gente é bem destemido, assim, nesse sentido, assim, não falta ninguém, né, a gente se veste e vai, bota a couraça e vai lá conversar. Nunca a gente foi recebido por nenhum dos políticos. Pela primeira vez a gente foi recebido pelo filho do prefeito, porque ele disse que não ia descer porque ali não era a prefeitura para receber. E propôs uma agenda para a semana seguinte. Isso é uma coisa muito importante, porque nós somos o segundo movimento social a ser ouvido pelo prefeito depois dele ter assumido a prefeitura. E aí a gente tirou uma agenda, tudo isso trouxe um baita estresse para a gente enquanto cicloativista, né? Mas a gente conseguiu estabelecer essa ponte de diálogo. Né? Então não é simples, não é fácil lidar com as diferenças, e a gente lida com várias diferenças, né? Mas o nosso ponto de união é a bicicleta, a segurança no ir e vir, o direito à cidade, para quem pedala. É um veículo. Tá bom? Obrigada, gente. Gente, quem quiser falar, levanta a mão que eu vou com o microfone. Oi, boa tarde. Meu nome é Ana Aline, também sou do primeiro ano de IPT. Eu tenho muitos amigos que vêm criticando as ciclovias. Meu pai é taxista, então ele também é um deles que critica. E muitos amigos meus que moram lá na Zona Leste, no extremo, falam: como que eu vou trabalhar no centro? Eu não consigo. E lá perto de casa fizeram ciclofaixa das ciclovias horríveis. Lá perto de casa onde é? Então, ela mora em São Miguel, minha amiga. E, ao contrário disso, meu primo é um dos cicloativos também, e ele proporciona, faz minhas tias de 70 anos aprenderem a andar de bicicleta. Então, ele vai contra isso, né? E eu me pergunto, será que essa implantação foi bem implantada, né? Eu ouço muitas críticas, eu queria saber, foi bem implantado? É verdade? Ou não teve mesmo um estudo na implantação das ciclofaixas? E também, como que vai ser, né? Será que ainda está em andamento ou está parado? Basicamente isso. Faz um conjunto de perguntas que é melhor. Tá. Antes da Eu gente vou... responder. Eu acho que é melhor. É que a dela tem bastante coisa. Mas vamos ouvir mais. Eu acho que a gente pode fazer um bloco com 3, e aí se tiver mais, a gente faz outro bloco. Eu acho que melhor. Boa tarde a todo mundo que está aqui no público, boa tarde mesa, Rodrigo, Cira. Meu nome é Vinícius, eu sou do curso de GTP também, do centro acadêmico. Eu tenho duas perguntas, na verdade, né? No ano passado, teve um grupo da matéria que a gente faz de resolução de problemas. O trabalho deles foi sobre as ciclovias, né, construídas e das dificuldades. Então, eu queria que vocês citassem mais quais são esses problemas que vocês
contrário, porque tem uma diferença entre ciclovia e ciclofaixa, né? E que a ciclofaixa ela dá bem menos segurança para o ciclista. Esse foi um dos problemas, né? Mas eu queria que vocês que são ativistas pudessem citar mais os problemas que tiveram de implementação. E eu queria saber também se o cicloativismo de vocês também tem pauta para levar as ciclovias, as ciclofaixas nas periferias de São Paulo, se está tendo uma demanda das periferias e como está sendo isso o trâmite no poder público também. Boa tarde alunos, boa tarde pessoal que veio visitar também. Meu nome é Luiz, eu sou do Centro Acadêmico também, sou aluno do 3º ano de Gestão de Políticas Públicas. 10 anos atrás, mais ou menos, a gente começa uma discussão dos planos diretores e agora a gente teve aí as revisões dos planos diretores e São Paulo ter implantado um projeto para a cidade com uma nova visão de como lidar com a mobilidade, ao mesmo tempo que é inovador, é forte, é intenso, ao mesmo tempo parece que a gente acabou perdendo um pouco o bonde da história por conta do processo do plano diretor que poderia estar vinculado nessa discussão e que essa discussão hoje ela não fosse só tão visivelmente de São Paulo, mas que fosse de Goiânia, do Recife, de São José dos Campos, de Toledo, das grandes cidades onde tem esses grandes entraves de mobilidade. Minha pergunta vai no sentido de como é que vocês têm percebido essa relação entre as discussões do plano diretor, dessa revisão agora desses 10 anos, se isso tem peso dentro da discussão, se isso se isso aconteceu, como é que isso se deu, e o quanto o impacto da proposta de São Paulo, com os seus problemas ou não, tem reverberado nas outras cidades, Florianópolis, Curitiba, as grandes regiões metropolitanas. Então a gente fecha esse primeiro bloco, depois vocês levantem a mão que eu boto vocês. Bem, vamos lá. Muita coisa interessante a gente falar. Vou começar com as perguntas dela. Bastante coisa bacana. Sobre as ciclovias, eu vou pegar como está linkado, vou acabar respondendo as perguntas dele também, assim, junto com os seus questionamentos. Tá? A questão a ciclovia e ciclofaixa. Né? A ciclovia é o espaço segregado, né, para bicicletas, e a ciclofaixa foi esse projeto de ciclofaixa de lazer, né, projeto aos domingos, onde tem um espaço da via que é destinado ao uso da bicicleta, né? Então, por isso, às vezes é confuso, enfim, porque em uma cidade que não tem a política de bicicleta e nunca se falou sobre isso, quando você começa a apresentar essa nova ideia, então no início acaba sendo confuso mesmo. A ciclovia é permanente, a ciclofaixa é algo que pode ser implantado, tá? Por cidades, enfim. Como é hoje, na Paulista ela tem a ciclovia e aos domingos ela é implantada a ciclofaixa também. Uma coisa não exclui a outra. Tá? Porque hoje na Paulista tem um fluxo grande de ciclistas e é interessante no domingo ter as duas ações, a permanente e a ação que iniciou, continua. Tá? E rola legal, assim, a convivência harmoniosa.
quanto à qualidade da implantação, né, que é um questionamento que você colocou, imagine o seguinte ponto de vista. Ninguém fala sobre isso no Brasil, ninguém falou sobre isso no Brasil, ninguém sabe como implantar uma ciclovia no Brasil, ninguém implantou uma ciclovia no Brasil. Chegar numa cidade, numa capital, e falar assim, vamos construir 100 quilômetros de ciclovia nessa cidade. Então, esse governo ele foi pioneiro nisso, né? Ele, estou errado não? Foi, né? Enfim, dessa forma. Sorocaba, sim. Sorocaba fez um espaço, mas assim, nas capitais, mesmo, metrópole, né? Rio de Janeiro, então, eu vou calar a boca, estou falando toda esse tempo, gente. Eu estou puxando sardinha para São Paulo, então não tem jeito, assim. Metrópole, Sorocaba, Rio de Janeiro A gente se complementa, tá, gente? A gente faz jogral aqui daqui a pouco. A gente é amigo, a gente conversa muito bem. Mas assim, São Paulo, sendo uma das cidades mais importantes do Brasil, é uma quebra de paradigma muito grande e é uma cidade construída para o automóvel, onde os grandes fabricantes estão aqui, né, no ABC. Enfim. Você imagina como é complicado isso. O filme mostrou bem esse lobby, como é feito. Quanto à qualidade, no início a gente brincava muito, assim, todo mundo falava assim, a ciclovia não tem planejamento, né? E aí eu me questiono, e a cidade tem planejamento, gente? Né? Aqui é parecido com Brasília, né? Tudo quadradinho, assim, também vou discordar dele. Você acha que tem planejamento em São Paulo? Bem, então não vou discutir com ela. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que, enfim, o crescimento populacional foi tomando conta da cidade e as ruas, e por isso que você vê assim, algumas ruas imensas e outras ruas locais assim, bem estreitas. Vocês, quem mora assim, em bairros mais distantes do centro vai concordar comigo, né? Porém, hoje a gente tem um governo que ele definiu criar uma estrutura para o ciclista também, que proteja a vida do ciclista, né? E essa estrutura tem que ser criada em algum lugar. Lembrando que no início eu falei sobre o bom senso, né, gente? Se existisse o bom senso, não haveria necessidade de segregar nenhum espaço. Eu acho que para vocês que são estudantes de políticas públicas, isso é um ponto muito interessante a ser levado em consideração, né? Porque assim, se eu estou dirigindo um carro e eu respeito o pedestre, eu vejo que ele está na pontinha e quer atravessar, talvez não precisasse ter nem uma faixa de pedestre, né? Eu ia parar o carro, assim, em alguns lugares acontece isso, né? O pedestre ele tem a prioridade, a pessoa atravessa a rua e é tranquilo. Com bom senso, quem dirige também, a pessoa não vai dirigir no limite do carro, né? Ele vai dirigir no limite do bom senso, né? 40, 50 por hora, né? Nas vias que são permitidas. O ciclista também ele tem que ter bom senso, né? Porque hoje a gente está tendo um aumento de ciclistas na rua e, enfim, a pessoa também tem que pensar que ela não pode colocar a vida dela em risco e não pode colocar a vida de outras pessoas em risco também. Então, esse gestor público ele tem que ter essa consciência, né? Como a implantação de ciclovias, como a quebra de paradigma, o que acontece? Para o motorista, eu vou pegar o gancho de um motorista de táxi, eu tenho amigos também que são motoristas de táxi. E a gente conviveu com a polêmica deles com o Uber lá no viaduto Jacareí. E também é muito engraçado, porque eu tenho amigos motoristas de táxi, eles falam assim, essa ciclovia, eu falo, esse táxi que fica me empurrando, então assim, nossas brincadeiras. E às vezes, pedalando na rua, é curioso, porque às vezes passa por mim um táxi dando uma fina educativa, né, assim, querendo também, e às vezes aparece um taxista também atrás de mim, me protegendo e sinalizando que eu posso entrar para a direita, para a esquerda. Então,
é isso que eu queria mostrar para vocês também, para a gente não generalizar, né? A questão de quem trabalha dentro do carro, tanto o motorista de ônibus quanto o taxista, né? Fica muito tempo ali porque existe um grande número de carros, então ele fica preso no trânsito. E tendo uma ciclovia, o ciclista vai, passa, né, que é o passamento do Domingos de Moraes, e os carros estão parados. Algumas pessoas, elas se sentem ofendidas com, né, assim, pô, tô aqui parado, e é aceitável isso eu também. Às vezes eu tô de carro também, eu fico, poxa, saco esse trânsito, né? É ruim mesmo ficar parado, né? E aí o ciclista passa, mas ele está fazendo o esforço dele lá, né? Então isso tem que ser visto também, né? E ele passa e vai embora. Então dá a impressão de que o ciclista está tendo uma vantagem sobre o carro, né? A questão que ele está fazendo um esforço é ignorado, né? Porque a pessoa está lá tranquila, só acelera, está sentada, ouvindo uma antena 1, uma musiquinha tranquila. E às vezes o ciclista passa, às vezes está chovendo, às vezes a gente passa por um ônibus e tem aquele aquecimento do motor ali. Enfim, tem várias questões que só quem pedala no dia a dia sabe, né? Mas quando a pessoa vai criticar, ela só vê a vantagem que ela não está tendo, que é a vantagem de transitar, né? Então, se eu estou numa via parada e passa uma pessoa, então aquela pessoa está tendo vantagem, então eu acho que aquilo é errado, né? Então, não é bem assim, né? Eu acho que a implantação da ciclovia é fantástica porque promove o questionamento. Promove o questionamento do seu papel na sociedade e essa questão assim, tá, mas se isso está errado, para onde que esse cara vai então? É isso que eu falo com meus amigos que criticam às vezes. Falam assim, fizeram ciclovia na minha rua e ninguém usa. Eu falei, eu uso, eu vim pra cá, aqui na sua casa hoje, tomar cervejinha por ela. Então, minha vida foi salva, né? Tá, legal. Né? Então, os meus amigos, eu tenho vários amigos que dirigem, tá, gente? Não é porque eu sou cicloativista que o meu grupo de amigos é exclusivamente de ciclistas, né? Eu tenho amigos petistas, tenho amigos PSDBistas também, cubanos. Eu vou parar por aqui porque senão talvez... Mas enfim, é para mostrar que assim, a gente vive numa sociedade que às vezes é preciso tomar algumas decisões para preservar a vida. Viver é isso. A gente tem que sempre preservar a vida. Tá? Viver é isso. Então o que acontece? Se tem um grupo que está andando de bicicleta e esse grupo está morrendo, então tem que criar uma forma desse grupo se locomover com segurança. Se está morrendo muito pedestre na Avenida Paulista, então tem que criar uma forma de preservar a vida daqueles pedestres, seja medida educativa, enfim. Se está morrendo gente que anda de ônibus às 11h30 da noite, tal, tem que ver por que elas estão morrendo dessa forma. Vamos falar dos nossos assuntos também, né? Abrir para eles, poderiam falar. Sim. Agora eu vou passar para a Cira para responder a questão dele, né? Senão eu falo pra caramba. Bom, primeiro a polêmica, assim, eu dividi as perguntas, né? Então, mais ou menos uma parte da questão das polêmicas o Rodrigo já colocou, mas tem a questão do plano diretor e tem a questão da problematização e da implementação cicloviária e a relação com a periferia, né? Do mapa, né, de mobilidade cicloviária. Bom, primeiro é uma ilusão acreditar que uma cidade como São Paulo, que tem uma CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, que tem a maior concentração de técnicos na área de engenharia de tráfego, não tem planejamento. Essa é a primeira coisa que é uma falácia. O que está em jogo para poder entender o papel da mobilidade urbana por bicicleta é simplesmente a democratização do espaço da via.
A maior parte, assim, a gente tem duas infraestruturas básicas, e isso não é... E o planejamento da implementação do mapa cicloviário na cidade não é de agora, do Haddad, é uma coisa que está acumulada. Tem legislação da época do Faria Lima que exigia a implementação de espaço cicloviário, tá? E eu estou falando aqui super de boa, eu faço parte do grupo mais radical no campo da mobilidade por bicicleta. Eu entendo que nós temos na cidade de São Paulo 17 mil quilômetros de vias cicláveis. Veja, a polêmica está sendo criada em torno de 400 quilômetros. Eu tenho 17 mil quilômetros de vias na cidade de São Paulo. E virou um monstro 400 quilômetros. Ok? Então, isso aí é importante para entender como é que o discurso da grande mídia, que representa um posicionamento cultural, político, se eu vou trabalhar com políticas públicas, eu não posso me isentar de perceber e de ter um distanciamento de olhar, utilizar todo o instrumental sociológico, antropológico, para poder entender o que está em jogo e os interesses econômicos, né? Se eu não olhar para isso, eu não consigo entender, como assim não tem planejamento? O mapa cicloviário está desenhado. A gente teve, em 2004, foi em 2002, a gente tem o Prociclista na cidade de São Paulo. É um grupo dentro da Secretaria do Verde, que discute com a sociedade civil. Então, é só para ter uma dimensão. Boa parte do que está sendo implementado faz parte do plano diretor, do plano estratégico da cidade de São Paulo de 2004. Tem nenhuma novidade. É novidade para a sociedade que alguém tenha tido a coragem de pegar e fazer algumas coisas. Operação Urbana Faria Lima já previa ciclovia na Faria Lima. O projeto da Paulista é anterior à morte da Márcia Prado. Não é o projeto que o rapaz apresentou aqui. Existe projeto. Não é o que foi implementado, tá, gente? Mas existiu mais de um projeto para a Avenida Paulista. A gente juntou 7 mil pessoas e o próprio judiciário reconheceu, quando ele não deu a liminar para Camila Mansur, do Ministério Público, para a suspensão de toda a obra cicloviária. Ele não suspendeu tudo, a Paulista ele não suspendeu. Ele disse, você está argumentando que não tem planejamento nenhum. Não, peraí, tem. E aí, o que acontece com o Naline? O Naline disse assim, cara, se é por improbidade, você está questionando o custo, está questionando o planejamento, então toca as obras e vamos discutir isso na justiça. Então ele não deu a liminar para suspender tudo, porque é uma irresponsabilidade. Acima de tudo, no tráfego, na cidade de São Paulo, ou em qualquer cidade, e a cidade de São Paulo é uma cidade muito bacana, para mostrar para todas as outras cidades como é que eu não faço. A responsabilidade de quem vive na cidade de São Paulo e a implementação de políticas públicas tentando buscar alternativa para aquilo que não se deve fazer. A cidade ela tem lugares reais e lugares não reais. No plano diretor estratégico, então, o plano cicloviário foi colocado lá, de 2002, na revisão agora. Nessa revisão agora do plano diretor estratégico, a gente fez uma pressão muito grande para garantir que tivesse fundo financeiro específico para a implementação do sistema cicloviário, das necessidades da malha cicloviária para a cidade de São Paulo. Está lá, junto com o dinheiro para a implementação do transporte público e calçadas. Está lá no plano diretor. O plano de mobilidade, a partir da lei federal, é outra coisa importante para o país inteiro. Porque cidades com mais de 20 mil habitantes terão que, para acessar recursos para a melhoria do processo dos planos da mobilidade urbana, deverão formar os seus planos de mobilidade. A gente está numa briga muito grande dos 400 quilômetros para entrar nesse assunto da periferia, né? Porque a polêmica sempre vai ser essa, tá? Quem usa, quem não usa, e a democratização do espaço público. A maior parte das ciclofaixas
A gente tem um monte de ciclofaixa na cidade, não ciclovia, ciclovia é total segregada, é o caso da Paulista. Ciclofaixa é aquela vermelhinha do lado da calçada, tá? Essas ciclofaixas foram majoritariamente colocadas no lugar de estacionamento de veículo. O que é o estacionamento de veículo? Você tem um objeto privado, a via é pública. Eu não tenho mais como ampliar a via para enfiar carro. Então eu tenho que trabalhar com redução de velocidade para melhorar a mobilidade. E detalhe, a política de redução de velocidade da cidade de São Paulo não foi implementada para melhorar a mobilidade, isso é consequência. Ela foi implementada para reduzir mortalidade no trânsito e para reduzir danos permanentes no trânsito, porque quanto maior a velocidade do impacto do cidadão com o pedestre, do carro com o carro, etc, etc, quem não cabulou aula de física sabe que pode matar as pessoas. E tem pesquisas internacionais e mesmo pesquisas aqui no país que mostram isso, tá? Então, assim, são políticas que são implementadas, incomodam segmentos. Que segmento é esse que está incomodado se 80% das pessoas querem calçada? Porque 80% das pessoas vão de trem, metrô, a pé, de ônibus, de bicicleta, de patins, de skate. É assim que as pessoas se movimentam na cidade, não é de carro. O grosso da população não se movimenta. Ah, mas o transporte é muito ruim. É muito ruim. A gente vê direitinho o que acontece. Enquanto o pêndulo leste-oeste, norte-sul é assim, ó, vai olhar o trecho da Consolação, da linha verde, da Consolação até a Vila Madalena. E aí quando você vai olhar o mapa de carros e de veículos, aí você toma um susto e fala assim, pô, caramba, tá lá, Vila Madalena tem um metrô, mas não necessariamente ele é usado. E o congestionamento é causado pelo uso de veículo nos 15 quilômetros do entorno da sua casa. É eu levando o filho para a escola, é eu indo para o trabalho. Então, são coisas para pensar. Bom, polêmica é essa, é usar ou não usar. É entender isso como uma coisa importante ou não. Corredor de ônibus não é para ter táxi, mas taxista, ele quer usar o corredor de ônibus. Hoje a cidade já está pensando em fazer uma segunda faixa, que é para o fretado, que é para exceção, porque senão o ônibus do corredor não anda. E o que é o táxi? O táxi é transporte público individual, não é coletivo. A gente precisa do transporte coletivo. É um problema com a política pública do Estado de São Paulo, um problema de ajuste com a cidade de São Paulo. Mas a gente, como Los Angeles, fez a opção de tirar os trilhos. A gente fez essa opção na cidade de São Paulo. Tá? Em relação à política metropolitana, em relação às periferias, a gente está brigando justamente para ter as conexões, são as pontes. Isso é um todo dia, né? Vai ter ciclovia na Paulista e na periferia. Esse é um grito que a gente tem. E a gente tem a divisão, na Câmara Temática a gente tem representantes norte, sul, leste, oeste. A gente fez recentemente, para poder ajustar os últimos 100 e poucos quilômetros que faltam de cumprimento da meta dos 400 quilômetros, a gente pediu para priorizar as conexões, porque não adianta eu ter. E tem uma coisa importante, tá? Que normalmente a gente acaba sempre deixando de lado. No centro da cidade, a gente tem muita bicicleta cargueira. É um outro segmento, é o caminhão da bicicleta. Bicicleta também é caminhão, né? E eles também precisam de espaço para circular com segurança. São trabalhadores que estão todos os dias expostos com carga, né, com esforço, expostos à falta de educação no trânsito. E só para fechar, para vocês entenderem assim, ou para ficar com essa informação, porque tem várias informações, se entrar no site da prefeitura, vocês vão encontrar de dados, que normalmente não circulam na grande mídia, porque a grande mídia não tem interesse em falar desses assuntos. Mas foi feito um relatório para falar de uma outra polêmica, que é a indústria da multa. A indústria da multa é interessante. A CET, ela leva 365 dias para multar o que se comete de infração em 1 hora na cidade de São Paulo.
essa pesquisa, ela indica esses dados porque é uma pesquisa para pensar a segurança no trânsito. O foco dela é a segurança no trânsito. Ela foi ver quais são os tipos de infração, as coisas que acontecem, etc., na cidade de São Paulo. Foi apresentado para o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, então está acessível na página para quem quiser ir lá olhar a apresentação e conhecer os dados. Mas a polêmica toda em relação à política de mobilidade que está sendo implementada na cidade de São Paulo, que está lá no plano diretor, que está no planejamento, que tem projeto, que tem o maior corpo técnico, não tem nenhuma cidade no país inteiro que tenha uma CET. É importante saber disso. É importante entender que existem técnicos na prefeitura e de carreira. Tá? São pessoas concursadas que estão lá e tal. Eles também têm mentalidade, eles também têm escolhas, eles também pensam dentro de uma determinada orientação. Nem todo mundo vai ser rebelde que nem eu, falar assim, eu quero 17 mil quilômetros de compartilhamento de via. A gente briga com eles, porque eles têm aquela visão de que precisa melhorar a fluidez. Só que a cidade já está lá implantada. E a gente já tem um monte de via que a ciclovia mostrou. A ciclovia no centro, em todos os lugares, mostrou a ausência de calçada. Ela denunciou a ausência de calçada. O povo fala assim, mas só anda gente em cima. Aí você fala, pô, tá vendo? Cadê a calçada dessas pessoas? Por que elas estão andando na ciclovia? Por que o cadeirante está andando na ciclovia? Por que o carroceiro está andando na ciclovia? E a ciclovia é um lugar que tem que estar lá. Esse negócio de que não está passando bicicleta, eu posso tirar fotos durante o dia na cidade onde tem vias que não tem carro. Mas, no entanto, elas estão lá. Estão lá por quê? Porque alguém vai passar. Ela foi desenhada para isso. Então, a gente precisa pensar como é que eu faço com que a cidade ela permita que nós tenhamos direito a ela. Não só a cidade consolidada, não só os jardins com as suas calçadas largas, mas que a gente não permita que as calçadas sumam para poder dar lugar para o carro, que não é um absurdo você verticalizar uma região sem pensar no transporte público. Claro que eu vou discutir que tipo de verticalização que eu quero, que qualidade que isso vai permitir. Mas numa cidade crescente, sem terras, eu estou invadindo áreas que deveriam preservar a água, o manancial. A gente está com um problema lá em Parelheiros. Né? Quem é de São Paulo tem que prestar atenção nisso. Pô, mas o que Parelheiros tem a ver comigo? Tem a ver com o fornecimento de água para Guarapiranga. Tem a ver com o fato que querem montar um aeroporto, um aeródromo, numa região de manancial, numa região que fornece água e que a gente só não está passando sede porque tem Guarapiranga. Porque se não tivesse Guarapiranga, a gente já mijou o rio todo. A gente já dançou com o rio. E a Sabesp o que faz? Nada. Então, assim, política pública, plano diretor, sem controle social e sem as pessoas pararem para pensar se elas estão incluídas ou não, e qual é o tamanho do meu umbigo, que quando eu vou lá dizer que sou taxista, pô, a bicicleta atrapalha. A gente já soltou um mínimo, dizendo assim, cada vez que um taxista tira uma fina de um ciclista, o Uber ganha um defensor. Essa é a real que a gente tem. Não existe. Fina educativa é a nossa sacanagem. Eu estou lá na minha via, cara, por que você não pode passar devagar? Por que você não pode se afastar de mim? Por que você acha que eu não tenho o direito de estar lá? Eu pago imposto e eu me transporto por bicicleta. Eu não posso escolher me transportar por bicicleta? Por quê? Planejamento nessa cidade, ele é difícil, porque a cada 4 anos alguém resolve dar uma virada. Eu briguei muito na época com o secretário Eduardo Jorge, junto com o secretário Walter Feldman, quando eles implementaram a política de ciclofaixa de lazer. A ciclofaixa de lazer. Mas são políticas de aproximação das pessoas com a bicicleta, são ideias, são tentativas de melhoria de acesso. Então, infraestrutura cicloviária é segurança. Segurança para quem? Para eu, louca, que vou lá andar no meio do trânsito? Não. Para aqueles que querem se deslocar por bicicleta,
e não tem a segurança ou a coragem, né, de circular. Então a implantação da infraestrutura permite que as pessoas tenham acesso. E tem planejamento, sim, e tem participação popular, sim, e tem várias coisas que todo mundo diz que não tem. Tá bom? Só pegando o gancho que a Cira falou sobre a ciclofaixa e a fluidez do trânsito. Não sei se do plano diretor tá ok. O plano diretor tá ok? Tá lá, viu? Tá lá. A periferia tá lá. Então, sobre o nosso diálogo com o poder público, a gente é bem crítico quando a gente... Porque, assim, como houve a abertura e o poder público quer ouvir a gente, e a gente está bem embasado no que a gente quer, como estilo de vida e como responsabilidade do governo quanto à mobilidade, então as nossas ideias e os nossos apontamentos, eles são bem feitos, né? É evidente que a gente, eu não vou falar aqui como é feito isso, e a gente também não expõe em rede social, não expõe na mídia, porque às vezes aparenta como se fosse uma crítica ao governo, e não, assim, eles entendem que são apontamentos necessários, porque a gente acredita em algo que tem que ser bem feito. Mas também a gente recebe a forma que o governo quer fazer, enfim, é um diálogo, né? E é evidente que a gente procura sempre chegar num senso comum e criar algo produtivo. Sobre a fluidez no trânsito, eu acho super interessante o seguinte: o trânsito é constituído por um grande número de veículos. Eu optei, em determinado momento, eu sou habilitado, tenho carta de carro, moto, eu dirijo aos finais de semana, às vezes eu preciso fazer alguma viagem, mas o meu deslocamento durante a semana é todo exclusivamente feito através de bicicleta. Então eu não sou um cicloativista totalmente fechado. Às vezes eu transporte público e às vezes eu preciso utilizar o carro e às vezes eu utilizo, né? Eu optei no meu estilo de vida por minimizar os danos que eu causo à cidade. Se eu não pensasse dessa forma, talvez eu seria um motorista a mais, né? Eu moro no centro, viria para cá, poderia pensar assim, sei lá, né? Eu vou de carro para lá, né? Seria mais uma pessoa no trânsito. Então, eu gostaria de deixar para vocês a reflexão que é essa. Talvez se mais motoristas deixassem o carro em casa e optassem por uma forma de deslocamento diferente, né? Ou através da bicicleta, ou através do transporte público, né? Se ele está melhorando a fluidez no trânsito. E essa melhoria na fluidez do trânsito não é nem para os outros motoristas, eu acho que são para os veículos que prestam serviço para a população, né? Se alguém aqui tiver algum problema, como é que vai chegar uma ambulância do SAMU aqui? Se tiver um incêndio, como é que vai chegar o carro do bombeiro? Porque o trânsito está tão caótico que ele pode ligar a sirene que não tem como nem o carro subir em cima da calçada e para o lado, não tem, tá super lotado, né? Então, é isso que a gente tem que pensar. Se a gente vive em sociedade, a gente tem que pensar nisso. De que forma que o nosso estilo de vida impacta em todo o meio, né? Eu optei pela bicicleta. Algumas pessoas optaram pelo transporte público. Enfim, as escolhas estão aí. Cada um vai fazer a sua reflexão e ver qual a melhor forma. Mas a gente tem que fazer isso juntos. Isso é viver em sociedade. Assim como a gente está discutindo aqui, cada vez mais a gente tem que promover essa reflexão, né? Para que a gente consiga caminhar sempre para o bem-estar comum. Tem mais perguntas?
Vamos lá, isso aí. Boa tarde, meu nome é Richard, sou do terceiro ano de GPP. Eu não quero fazer bem uma pergunta, mas um comentário, né, que você falou que São Paulo não teria planejamento. Na verdade, tem planejamento, né, só que foi um planejamento voltado exclusivamente para os carros, né. Como ela citou mesmo, Prestes Maia foi fundamental para essa situação, porque por causa do plano de avenidas, que foi feito um esforço em implementar tudo e mudou São Paulo como ela é hoje. O que precisaria agora precisa, óbvio, de planejamento, né, a longo prazo, mas existem questões que estão acontecendo agora, estão morrendo ciclistas agora, então precisa de medidas paliativas a curto prazo para tentar menos amenizar essa situação, diminuir esse trânsito, diminuir essas mortes. E mudando um pouquinho o foco, estava pensando aqui, que além de infraestrutura, que coisas que vocês acham que faltam assim, para mudar isso? Ponto de vista, sei lá, de educação, de incentivo fiscal, o que vocês acham que seria mais importante para ajudar a mudar um pouco esse panorama? Porque houve uma explosão aí de venda de carros, por exemplo, a partir de incentivo por redução de IPI, financiamento, essas coisas. Então, para a bicicleta, para o transporte público, o que precisa, assim? Tá. É isso. Ah, legal. Gente, queria... Alguma, então a gente vai encerrar. Aê, mas eu fiz outra promoção de pergunta. Oi, gente, boa noite. Eu sou do segundo ano de GPP. E a minha pergunta é, como eu fiquei meio interessada, assim, sobre o assunto, fiquei pensando, putz, será que nas minhas rotas eu não poderia usar uma bicicleta? Será que eu não conseguiria ir para o trabalho, vir para cá e depois voltar para casa à noite de bicicleta? Eu queria saber, nesse sentido, assim, eu tenho muito medo porque eu não tenho muita prática com bicicletas. Então eu queria saber se existe algum tipo de programa, algum tipo de oficina que oferece vivência para as pessoas, para elas aprenderem a andar nas vias e lidar com o carro e com o tráfego e tudo mais. Tudo bem? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Encerrando, hein, gente? Aproveita, não briguem. Vamos lá, então. Ótimas perguntas, tá? Para encerrar. Só pergunta, eu vou mudar a dinâmica, tá? Eu vou falar para ela, depois eu falo para você, porque eu tenho bastante coisa para falar. Isso é o seguinte. Para a galera que quer começar a andar de bicicleta e está com medo, isso é normal. Ou para quem não sabe andar de bicicleta, existe uma ONG muito bacana, que nós participamos até inclusive da fundação, que se chama Bike Anjo. Vocês jogam lá na internet, bikeanjo.org. O que faz o Bike Anjo? Ele faz três coisas legais. Faz um monte de coisa legal, mas são três coisas legais que eles fazem, que é muito importante. Primeiro, tem uma oficina, todo último domingo do mês, você se cadastra pelo site 15 dias antes, tá? E é uma oficina onde ensina as pessoas a pedalar, tá? Então, tem pessoas de toda a faixa etária, é bem bacana porque tem desde pessoas jovens, pessoas idosas, tem crianças, então é um ambiente onde todo mundo está lá com o mesmo objetivo. Tá? É um trabalho voluntário, gratuito. Eu sou bikeano, de vez em quando eu apareço lá, enfim, não tem um problema de tempo. E é muito bacana, assim. Tem gente que é emocionante, tem gente que sai de lá pedalando já, e pra gente que ensina também é bem emocionante. O segundo trabalho que o Bike Anjo faz, você se cadastra no site, você coloca que você gostaria de um Bike Anjo para te acompanhar do trabalho para casa. Se tiver um Bike Anjo aqui perto, às vezes tem alguma pessoa que é Bike Anjo e ele mora aqui perto. Então, o sistema tem um sistema no Bike Anjo que vai conectar você que tem interesse com o Bike Anjo que tem essa disponibilidade. Tá? E aí vai abrir lá um bate-papo por e-mail, onde o Bike Anjo vai estar copiado, e aí vocês vão combinar o horário, vai ver se
bate os horários. Saiu 19 horas da USP Leste, vou até Corinthians Itaquera, tem alguém que pode ir comigo? Essa pessoa, como ela mora na região e ela conhece a região, ela vai te acompanhar e fazer o caminho mais adequado e vai te dar todas as dicas de como pedalar no trânsito também. E é legal que você ganha um amigo, que é assim, a gente ganha vários amigos. Tem um trabalho que o Bike Anjo faz também, que é o terceiro, que é oferecer oficinas para eventos e para empresas. Então, às vezes, eles têm oficinas que acontecem em escolas, tem oficinas que acontecem em empresas, né? Mas aí já é um projeto pago, onde há um interesse e também é algo bem bacana. Tá? Então é isso. A sua pergunta referente às melhorias eu vou deixar para a Cira, porque ela fala muito bem sobre isso e ela tem um embasamento. Eu gostaria de pedir desculpa que quando eu falei sobre a falta de planejamento da cidade de São Paulo, a palavra planejamento em si, né? Enfim, a gente tem que levar em consideração vários fatores e eu não levei em consideração isso. Então, assim, no meu ponto de vista, em algumas regiões eu acho que não tem planejamento e em outras regiões é evidente que existe um planejamento. Eu acabei generalizando isso, então eu gostaria de pedir desculpas para vocês. Tá? Enfim. E quanto às ciclovias, é isso. Aparentemente, algumas parece que não tem planejamento, mas aí a gente recebe muito conteúdo, né? Por ser cicloativista, a gente recebe assim, olha essa ciclovia, olha o buraco, olha do lado esquerdo, lá direito, olha a árvore, olha agora está em cima da calçada, quase ela não é fora da calçada, entendeu? Então, é isso. O que é a ciclovia? A ciclovia é uma via para preservar a vida. Se tem, na escola politécnica, ela foi colocada em cima da calçada, mas a calçada tem o quê? 6 metros, então dá para colocar uma ciclovia e tem uma área onde o pedestre pode passar também. E é evidente, como tem a companhia de engenharia de tráfego, né, que é um setor que fala só sobre isso, é evidente que fizeram um mapeamento lá para saber quantos pedestres passam ali, enfim. Né? Então é isso, só fazer um adendo aí sobre as melhorias. Tudo na vida pode melhorar. Quando começou o projeto de ciclovia, eu fui o primeiro a detonar. Ela acaba comigo. É verdade, a gente fez uma plenária de ciclistas. Não, conta, a gente fez uma plenária de ciclistas para decidir se a gente ia bater ou não ia bater. Entendeu? Ele era um dos que começou falando assim, vamos bater. E eu era daquelas que falavam assim, vamos ver se a gente bater também, aí vai ficar todo mundo batendo. Aí... Enfim, no início eu comecei, porque na minha cabeça eu queria o estilo Copenhague, entendeu? Eu falei, já que o cara vai fazer, então eu quero via segregado, então eu quero Assis Ribeiro, eu quero no meio da faixa mais alto, vermelhinho, com iluminação de LED, tudo certinho, entendeu? Não vem pintar a via do ladinho esquerdo. Não vem fazer de conta, não vem adaptar. Mas aí me mostraram um ponto de vista que é o seguinte, assim, o que a gente tem é isso, né? A gente tem um interesse em fazer. Em alguns locais não tem como fazer dessa forma, né? É isso ou não é? O que vocês querem? Vocês querem que a gente, que nem quando foi criado a ciclovia na Faria Lima mesmo, né? Foi criada a ciclovia, muito bonita, mas assim, como você chega nela? Deixa eu só fazer um resumo assim de como que a pessoa que usa o sistema e defende e que é favorável aos 17 mil quilômetros de vias cicláveis, que é assim que a gente entende a malha viária da cidade de São Paulo, olha para a questão da ciclovia. O ótimo é inimigo do bom. Essa é a questão. O que está sendo feito com todos os problemas de infraestrutura porque não tem parâmetros. Por exemplo, você não tem... A gente fez no processo de implantação teste de tinta, porque não tem no mercado a quantidade necessária para os 400 quilômetros. O tá chão ou não tá chão?
ou assim ou assado, equipamentos, etc., toda essa questão que envolve a infraestrutura, tem uma questão para vocês que são aí da gestão de políticas públicas, tem uma lei que ela é fantástica. Eu, se pudesse, eu pegava o legislador e falava assim, porra, cara, tu foi sacana, né? Você fez a lei 8 besta. Vocês conhecem a lei 8 besta? A 8666? Quem vai trabalhar com gestão de políticas públicas e por um acaso entrar na gestão pública mesmo, através de concurso, ou como comissionado, precisa conhecer a 8666. Essa é a lei da licitação pública. Então, veja bem, é uma lei pautada na lógica da construção, não dos serviços. É uma lei que dificulta que você entre com novas tecnologias no processo licitatório. Estamos falando de poder público. Eu tenho que licitar. Tanto que vocês, se vocês olharem e acompanharem os jornais, vocês puderam ver que teve toda uma polêmica em relação ao custo da implementação das ciclovias e ciclofaixas. Né? Misturando coisas. Você tem a ciclovia da Faria Lima, ela não foi só o piso. A ciclovia da Paulista não foi só o piso. É o piso mais o cabo óptico, mais o não sei o que, mais o não sei o que. Então, cada projeto é um projeto. Mas, no caso das ciclofaixas, tiveram algumas questões para serem implementadas. Né? E assim, só para complementar a história do Bikeane, para depois falar como é que eu enxergo o que além da infraestrutura, o que é necessário para mudar no jogo das mentalidades. A gente tem a Ciclocidade e são duas grandes associações que têm suas importâncias, e no caso da ciclocidade tem uma outra coisinha assim, que é importante para quem quer aprender a pedalar, que a gente precisa aprender a trocar pneu, sabe, gente? Assim, é um problema, assim, não basta só eu perder o medo, não basta só alguém me ajudar dando dicas de como é que é pedalar nessa cidade selvagem ou em qualquer outro lugar. Mas eu também preciso ter autonomia para a resolução de alguns problemas que a bicicleta pode apresentar, como, por exemplo, um simples furo no pneu que pode transformar o seu passeio no inferno. Né? Para isso, a gente tem a oficina Mão na Roda, que é dentro da lógica de construção, é uma oficina colaborativa, dentro da lógica da gente ter autonomia. Né? E aí, assim, aí entrando para esse campo, né? O que falta? Gente, qualquer política pública ela é pautada por demandas e necessidades da sociedade. A sociedade ela tem classe social. Eu, como sou uma pessoa clássica, eu digo que tem duas classes. Tem a burguesia de um lado, que tem os meios de produção. Estou simplificando, tá? Pode ter variáveis aí. E tem o trabalhador. Os interesses são os mesmos? Não necessariamente. Eles podem ter interesses antagônicos, até porque é a minha força de trabalho. E eu vou dizer mais, assim, eu, por ser engenheira agrônoma, eu tenho uma interface muito grande com um segmento, né, que é o segmento camponês, que é aquele cara que ele detém os meios de produção e é o trabalhador. O agricultor familiar normalmente é isso, ele tem a propriedade da terra, ele produz e tal. Então, assim, existem pactos sociais que a gente precisa construir. E como que a gente vai construir dentro dessa lógica que foi instaurada até o momento, que eu vou usar uma figura de linguagem aí meio besta e tal, mas acho que ajuda a entender um pouco. É chamado para um jantar o meio ambiente, o social e o econômico. Eles sentam na mesa para comer. E aí eles debatem lá todas as questões que lhes dizem respeito. Só que quem paga a conta é sempre o meio ambiente. E o meio ambiente ele tem um limite. Eu tenho um limite do quanto eu consigo tirar daquilo que são recursos naturais renováveis ou não renováveis, porque tem recurso que o povo diz que é renovável, mas é mais ou menos, entendeu? É mais ou menos. Então eu tenho que olhar para esse lado técnico. Quais são os limites do planeta? É possível todo mundo ter o padrão de consumo que é dado? O Eduardo Galeano ele tem um texto que ele chama assim, Ser como Eles, onde ele vai fazer uma crítica
a essa lógica que a sociedade ela persegue de ter um determinado padrão de consumo que nos leva a ter a necessidade de ter 3 planetas, um para tirar os recursos naturais, o outro para jogar o lixo e o outro para morar. Temos 3 planetas? Qual é a pegada ecológica de cada um que está sentado aqui hoje? Então são essas mudanças. Para eu poder mudar alguma coisa, eu tenho que mudar eu. Aí eu vou lá para o Gandhi, né? Seja você mesmo a mudança que você deseja no mundo. Se você não fizer isso, não tem jeito. Se eu desejo consumo extremo, como é que todo mundo vai consumir menos? A gente tem um BID chinês. A gente tem um deslocamento da geopolítica internacional. Quando o Barack Obama desbanca a jornalista, não sei se foi da Folha, do Estadão, da Globo, sei lá eu qual é que foi, da coisa ridícula da jornalista brasileira perguntar, né? Perguntar assim, tipo, os Estados Unidos não acham que o Brasil ele tem importância geopolítica. E o Brasil acha que tem importância geopolítica. Como é que é isso? Aí o presidente dos Estados Unidos falou assim, peraí, só faltou falar assim, ô filhinha, quem vai responder isso sou eu. Por quê? Porque o Brasil sim tem importância geopolítica no campo das mudanças climáticas. E se a gente aqui no Brasil não olhar para isso, a gente não consegue se localizar o que é a porra da política, desculpa com perdão da palavra, o que é a porra da política de mobilidade urbana tem a ver com a cidade de São Paulo. Então eu tenho que olhar, geopoliticamente, estamos de olho nas nossas reservas de água, não é de petróleo. Quem acha que estão de olho nas reservas de petróleo, tira o cavalinho da chuva. A nossa questão é água. Sem água ninguém vive. Sem comida ninguém vive. Sem materiais extraídos da natureza eu não vivo. Sem pensar sistemas de reciclagem, eu estou sobrecarregando locais onde eu tenho concentração de minérios que não são renováveis. Então é isso que tem que mudar. Eu tenho que ser menos ignorante, menos afeito a não olhar, porque nós que passamos pela universidade, não é qualquer universidade. Agora eu estou dando um recado aqui para os estudantes da Universidade de São Paulo, como ex-dirigente do DCE da USP. É importante participar de centro acadêmico, é importante que o centro acadêmico seja um meio de organização dos estudantes. É importante que eu aprenda como eu lido com isso, porque eu tenho que lidar com isso o tempo inteiro na sociedade. É a questão sindical, é o que seja. A gente não está em crise de representação à toa. A gente está em crise de representação porque aquilo que deveria ser o meio passou a ser o poder em si. Então é isso. Não adianta eu ter infraestrutura cicloviária só, ela é um aporte de uma política, de uma necessidade de mudança, do possível. Por incrível que pareça, é o possível que é feito hoje. O que mais que a gente precisa fazer? Bom, então, o que mais que a gente precisa fazer? Eu primeiro preciso reconhecer quais são os problemas que eu tenho. Eu preciso tentar construir uma governança. Eu vou falar, a Câmara Municipal de São Paulo são 55 vereadores. Eu acho que tem uns 5 ali que dá para você dialogar no sentido de política pública. O resto está negociando. E está negociando o que cada um vota. As pessoas votam lá pensando na gestão pública e o cara está lá negociando um negócio que sabe lá Deus o que vai ser. Que é o caso agora da lei de uso e ocupação de solo, eles vão negociar, como negociar um plano diretor, como negociar operação urbana, como negocia, e o que a população faz? E quem está na universidade, o que faz? Hoje nós somos um número maior de pessoas que está na universidade. Mas eu já tenho mestrado, eu faço parte daquele percentual lá, chinfrim. Né? Tenho quase um doutorado, faço parte daquele percentual chinfrim. Minha mãe foi professora da Universidade de São Paulo. Ajudou a fundar isso aqui que vocês têm. A ideia era ter o curso de Ciências da Natureza para formação de professores. Professores de Ciências da Natureza.
Será que a gente conseguiu fazer isso? A ideia era essa. E a gestão pública? Qual que era a ideia? E a outra carreira que tem aqui? E a outra? Né? Então, assim, gente, para mudar, ou o que precisa para melhorar, para ampliar, é um despertar da sociedade o reconhecimento que, sim, temos diferenças de classe. Mas isso não quer dizer que eu não posso construir governança. Não é governabilidade. Governabilidade joga a gente onde a gente está hoje. Acho que de manhã teve um debate sobre conjuntura nacional. Né? Então, assim, governabilidade leva a gente a estar onde nós estamos hoje, refém, né, de forças políticas, sem ter feito reforma política, sem ter feito nada disso. A cidade de São Paulo não é diferente. Quer dizer, podemos dizer que é um pouquinho, que o pêndulo dela é outro, mas tantos anos com o governo do Estado, dentro da lógica que tem, a Assembleia Legislativa, talvez o Congresso Nacional não é diferente. Tá? Eu preciso mudar. Cada um tem que ler, estudar, porque estudar é um ato revolucionário. E é difícil. Eu tenho origem, eu tenho cor, eu tenho sexo, eu tenho escolha. Então, tudo isso faz parte da minha história de vida. Eu tenho religião. Tudo isso faz parte. Mas como é que eu construo governança com isso? Com essas diferenças? Então, essa é a minha final. Bom, fica aqui meu relato. Eu fui no Bike Anjo, tenho 29 anos, não sabia andar de bicicleta. E eu saí de lá pedalando, no dia. Então eu quero agradecer a Cira Malta, ao Rodrigo Tim. Vicentino, desculpa. Mas é Valentim. Mas também é Valente. Mas é Valentim. É Valentim. Quero também agradecer a presença de todos. A próxima mesa vai ser às 7 da noite sobre políticas culturais. Políticas públicas culturais com o secretário municipal da Cultura, Nabil Bumbuque, e com a pesquisadora Ana Paula Durval. Então, fiquem à vontade de esperar pela próxima mesa. A gente tem aí distribuição de livros para quem quiser, doação também da Le Monde Diplomatique, que também está dando apoio para a gente. E é isso, gente. Nos vemos até mais.